Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia, para que o seu quadro de teologia, pensando teologia aplicada no seu dia a dia, aqui no Dizascope. Hoje eu estou com um convidado muito especial, professor universitário, pastor, um irmão que tem colaborado muito com diversos irmãos queridos aqui do Dizascope, então eu creio que esse podcast vai abençoar muito você e bora lá, bate-papo. Tô aqui hoje com o Fábio Ito. Exatamente. Bem-vindo, meu irmão. Privilégio estar aqui, Léo. Obrigado. Conhecer vocês, o ministério, sempre uma bênção poder conhecer irmãos na fé e sentar à mesa e poder dialogar sobre a vida e a teologia. Muito bom, obrigado por separar um tempo na rotina de marido, pai, pastor, de professor e na loucura do dia a dia de São Paulo e vir aqui abençoar a gente. Meu irmão, eu queria fazer uma pergunta para você, que é a pergunta clássica, padrão aqui do nosso quadro, e depois a gente vai ter muito assunto para conversar. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: dentro da sua perspectiva, qual é a finalidade da teologia? Para que a teologia serve para o ser humano? Para que a teologia serve para o crente? Maravilha. Bom, primeiro, teologia tem a ver com aquele que revela, né? Tem a ver com Deus. Então, teologia é para que a gente compreenda melhor quem Deus é, quem nós somos e a nossa missão no mundo criado por Deus. Então, a teologia é essa construção do conhecimento para que a gente perceba a nossa identidade a partir da identidade de Deus. Então, a teologia, para mim, é essa construção não só da identidade, mas também decorrente a isso da nossa missão. Então, é a partir dessa reflexão, desse conhecimento, que a gente vai construir o nosso senso de pertencimento, senso de identidade e senso de propósito. Muito bom. E hoje o senhor está totalmente imerso aí na prática do ensino da teologia. Quais são as suas principais atribuições atualmente? Bom, com a questão da educação, minha principal atribuição é ser pai. Né? Sou pai de duas meninas, a Fabiane e a Laís. Sou esposo da Viviane. Sou pastor, né, da Igreja Presbiteriana Taian, que fica em São Paulo. E sou diretor de 3 escolas, né, da FLAM, da Faculdade Latino-Americana em Arujá. Uma faculdade que está vinculada à Missão Jovens da Verdade. Uma missão voltada para a formação da nova geração, formando líderes de jovens no Brasil inteiro. Sou diretor também da Escola Metropolitana de Teologia, que está vinculada à Igreja Casa da Rocha, do pastor Zé Bruno. Lá a gente tem uma escola que é online, né? E que também a gente colabora lá com a formação dos conteúdos programáticos, todo o conteúdo lá da escola. E também uma outra escola chamada Escola Rede de Teologia, junto com o pastor Luiz Saião, que é uma escola voltado para o norte de Minas e sul da Bahia, voltado para pastores, líderes, evangelistas que não tiveram condição de estudar nos grandes centros, então a gente oferece conteúdos gratuitos para aqueles irmãos. Muito bom. Muito bom. Vamos entrar pela área da universidade primeiro, depois a gente volta para a parte do pastoreio e também eu quero ouvir um pouquinho em relação à sua família. Hoje o senhor tem a especialização em torno do Antigo Testamento e da revitalização de igrejas, né? Muito se falado, e até uma heresia, uma corrente herética aí no passado, em relação a 2 deuses das Escrituras. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então essa ruptura, né? Como se fosse 2 manifestações de 2 deuses diferentes. Para a pessoa que está pegando a Bíblia agora ali, pastor, um novo na fé, ou então um pai, uma mãe que não vai se aprofundar no conceito teológico, mas qual seria o ponto principal para a pessoa não chegar nesse tipo de pensamento que traz essa ruptura em relação à manifestação do nosso Deus? Maravilhoso. Eu acho que essa pergunta ela é essencial para toda a aproximação que a gente vai fazer da Escritura Sagrada. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que olhar a Bíblia como uma grande história.
a gente chama de metanarrativa. Uma grande história da missão de Deus, da revelação de Deus a nós, da maneira como Deus se revela em amor, em graça, e como Deus ele vai construindo toda a sua igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E alguns dados são importantes para a gente entender essa grande história. Então, a própria estrutura, como a Bíblia está colocada. Quando a gente lê 2 Timóteo 3, 15 a 17, que fala assim que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a gente entende que toda a escritura não são só todas as palavras, mas inclusive a forma como as palavras estão condicionadas. Então, quando a gente olha para o desenho bíblico, para a arquitetura do texto, a gente vai ter 2 capítulos iniciais e 2 capítulos finais sem pecado. São os 4 capítulos sem pecado na Bíblia. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Todo o Antigo Testamento está imerso na graça também, né? É um erro a gente achar que o Antigo Testamento era a época da lei e o Novo Testamento é a época da graça. Até mesmo porque, para a gente entender a graça, a gente precisa entender a lei. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o Pentateuco, que é ali chamada Lei de Moisés, é pela lei que a gente vai descobrir quais são as determinações de Deus. Paulo vai dizer que é pela lei que nós sabemos quem nós somos e que somos pecadores. Então, nós precisamos da lei para que a lei revele para nós que nós estamos desajustados por causa da queda. Então, a lei nos coloca de joelhos, mas a graça é que nos levanta. Muito bom. Mas se a gente não tivesse a lei, a gente não saberia o quão pecadores afastados estamos de Deus. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Pentateuco, nessa perspectiva da metanarrativa, da grande história de Deus, tem alguns elementos importantes que unem essa questão da lei e da graça. Por exemplo, quando a gente olha para a Escritura, vai ter o que nós chamamos de teologia da mesa. Não sei se já ouviu falar sobre a teologia da mesa. E é interessante porque a teologia da mesa vai mostrar para a gente que o pecado entrou por causa do alimento. Não por causa, mas por meio do alimento. Foi um fruto. Fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o pecado entra na história, o mal e a maldade passam a fazer parte da história, Deus faz a promessa, então, do filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E, a partir disso, toda a sociedade vai se desenvolvendo com base nessa promessa do filho da mulher. Quando Jesus vem, é interessante porque Jesus ele vai dizer em João 6 que era necessário que as pessoas comessem da sua carne e bebessem do seu sangue, que eles teriam vida. E Jesus, ele vai simbolizar todo o processo de redenção em alimento, pão e vinho. E quando a gente tem esse alimento redentivo agora, do pão e vinho, a gente vai começar a entender que ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus está formando uma mesa e chamando a gente para participar dessa mesa. E quando a gente senta à mesa, Jesus, o Pai, melhor dizendo, serve Jesus à mesa. Serve um cordeiro. E que Jesus vai dizer, olha, agora coma da minha carne e beba do meu sangue, porque vocês vão ter vida. O homem que errou lá no Éden, agora Deus vai formando um novo homem, a partir dessa consciência da mesa, que é graça de Deus, desde o Antigo Testamento. E quando a gente agora participa dessa mesa, comendo do corpo e do sangue do Senhor, a gente entende agora que nós somos uma nova humanidade, temos uma nova natureza em Cristo Jesus. E à medida que a gente entende isso, agora eu passo a entender que agora eu não sou mais eu. Não estou mais com a fome que eu tinha por causa do Éden. A fome de dinheiro, a fome de poder, a fome de satisfação sexual, a fome de autossuficiência. Agora eu passo a fazer parte de uma nova identidade coletiva. Uma identidade agora que eu não me percebo como um nós. Porque eu estou sentado à mesa com os meus irmãos. E a ceia a gente toma de forma comunitária. Então, um Deus coletivo, Deus trino, que se entrega por nós,
para que a partir do momento que a gente coma da sua carne e beba do seu sangue, a gente tenha uma consciência de que agora nós pertencemos a Deus. Que agora nós somos o corpo de Cristo Jesus. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente percebe que todo o Antigo Testamento era graça. Porque Deus estava formando isso. E se você olhar no Antigo Testamento, Deus está formando várias mesas. Deus está formando várias famílias ao redor da mesa, para que compartilhem não só do pão, mas compartilhem de quem Deus é, de quem provê. A exemplo do povo de Israel no deserto. Quando, na dúvida de como que o povo se alimentaria, Deus dava o maná. Na dúvida se o povo morreria de sede, Deus dava água. Na dúvida de como que o povo conseguiria se sustentar, Deus formava o tabernáculo para mostrar para o povo que ele estava lá com eles. Então, isso mostra para a gente que a maior bênção que nós podemos ter na nossa existência não é o que a gente pode agregar à mesa, mas a consciência de quem forma a mesa, que é o nosso Deus. E nos forma uma nova identidade, para que a gente se veja não como companheiros, mas como irmãos. Mais do que irmãos que estão juntos, irmãos que fazem parte de um mesmo corpo. E à medida que eu compreendo isso, então, Léo, eu posso orar o Pai Nosso de verdade. De que nós estamos debaixo de um mesmo Pai, que provê todas as coisas para nós. Então a gente diz, olha, o pão agora é nosso. Mas mais do que o pão que é nosso, a gente começa a orar e dizer assim, o perdão é nosso. Nós fomos curados, né? E mais do que o perdão que é nosso, a gente dizer que as nossas dívidas são nossas. E aí um erro que é seu, um pecado, uma debilidade que é sua, agora é nossa. Pode ficar tranquilo, você não vai carregar sozinho. Então tudo isso faz parte da teologia da mesa. Da consciência de que o Antigo e o Novo Testamento, eles não falam de coisas diferentes. Eles falam de uma coisa só. Deus formando uma mesa, formando uma família, para que se alimentem dele e tenham a consciência de que agora são um. É nesse sentido, Léo, que a teologia faz toda a diferença. Porque a árvore lá no Éden chamava a árvore do conhecimento. E o conhecimento vai ser o grande campo de batalha, desde o Éden até o Apocalipse. Muito bom. O conhecimento a respeito desse Deus. Então, se a gente não compreender de fato o Evangelho e o conhecimento desse Deus que se revela a nós, a gente sempre vai achar que o Evangelho está falando sobre um sistema de poder e um sistema de religião, da maneira como nós devemos nos organizar religiosamente. E não é sobre isso que o Evangelho está dizendo. Está falando sobre uma nova identidade, um novo corpo coletivo, uma nova forma de sociedade, que é sal nessa terra e luz nesse mundo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a ideia do Antigo Testamento é que nós, ou no caso, o povo do Antigo Testamento foi salvo pela fé na promessa do Messias que viria. Exatamente. A graça de Deus manifestada na promessa do Messias que viria. Isso, eles criam em Cristo, no Messias que viria, e todos os atos ritualísticos que tinham no Antigo Testamento, ele tinha que ter sangue, né? Porque mostrava a promessa, né? Para que o pecado fosse perdoado, precisaria ter derramamento de sangue. Mas eles criam no Cristo que viria. Então, e nós cremos no Cristo que veio. A única coisa que muda é a perspectiva, né? Um olha para trás, o outro olha para frente. Exatamente. Também, em suma, todos olhamos para frente no retorno, né? Exato, porque o ponto final é a consumação. É a consumação. Né? Muito bom, muito bom. Eu tenho diversas perguntas aí, mas deixa eu tentar centralizar aqui. Vamos lá. Pode ser uma de cada vez. Tá bom, beleza. Vai ter que voltar mais vezes aí. Já reservo um horarinho aí. Meu amigo, nós temos ali o Pentateuco. Talvez para um novo na fé,
Eu brinco que o livro de Levítico, ele é o cemitério do devocional. Aquele compromisso, vou ler a Bíblia o ano inteiro. Começa o Levítico, o mofo que está na parede. Sai e volta depois 7 dias. E se alguém tocar, eu imagino ali a pessoa que começou a ler as escrituras, às vezes nem é novo convertido, é velho convertido, mas que infelizmente não teve contato. Quando nós estamos lidando com o Pentateuco... Eu já passei por isso já. Viu? Todos nós, eu acho que já, né? Qual seria a introdução básica que o senhor daria, talvez, do Pentateuco específico, que são livros mais pesados, assim, porque quando você vai entrando ali nos demais livros, você tem Josué, você tem os outros aí, Reis, Crônicas e Juízes e tal, e as coisas vão ficando um pouquinho mais claras em relação à história, mas é que o Pentateuco ainda é um pouco nebuloso, e eu digo assim, na compreensão. São muitas famílias misturadas, alguns sítios que estão sendo estabelecidos, Deus manifestando a sua ira em alguns detalhes e falando, pro povo se arrepender. Então ainda está um pouquinho confuso para aquela pessoa que tem o primeiro contato com as escrituras. Qual seria uma introdução básica que o senhor daria em relação ao Pentateuco para alguém que está começando a ler a Bíblia agora? Legal. Bom, primeiro a gente tem que entender que Pentateuco é um livro de missão. E por quê? Porque o Pentateuco ele vai ser escrito por Moisés. E por que esse dado é importante e tem tudo a ver com a missão? Porque antes do Pentateuco tinha tido 400 anos de silêncio. Então, antes do Antigo Testamento, você tem 400 anos de silêncio, e antes do Novo Testamento você tem 400 anos de silêncio. Deixa eu explicar os 400 anos de silêncio aqui do Pentateuco. Deus havia chamado Abraão, em Gênesis 12, para que ele saísse de Ur dos Caldeus e fosse para a terra de Canaã. A terra de Canaã era o centro do mundo da época, rota de passagem de 3 continentes. Então, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, que era do lado de Babel, onde era Gênesis 11, uma sociedade que ofendeu a Deus, e como resposta a Gênesis 11, Deus chama Abraão e leva ele para a região de Canaã, era para que a partir dali ele formasse uma sociedade que refletisse o caráter de Deus e formasse esse novo homem coletivo, essa nova sociedade que glorificasse a Deus. E ali era a rota de passagem de 3 continentes, entre África, Europa e Ásia. Então quem quisesse sair da Ásia e ir para a África tinha que passar pela região de Canaã. A promessa de Deus era que a partir dali todas as famílias da terra fossem benditas e Israel ele cumprisse com seu propósito de pastorear as demais nações. Tinha um caráter missiológico. O que acontece? Quando vem Abraão, Isaac e Jacó, ele deixa a terra de Canaã, a terra da promessa que Deus havia dado, e ele vai para o Egito, naquele evento com José do Egito. E quando ele vai para o Egito, Deus silencia. 400 anos. Quando começa ali o texto de Êxodo, e começa com o povo gemendo debaixo da tirania de Faraó, vai ter uma questão que Deus ele vai se lembrar do povo e vai chamar Moisés, né, para ser o grande libertador. E aí vai ter algumas intervenções de Deus no capítulo 3º, verso 8º, que vai ser a chave para todo o livro, que vai dizer assim que Deus desceu a fim de livrar o seu povo. Aí Deus, então, ele vai resgatar esse povo do Egito e levar novamente para Canaã. Então, quando a gente olha esse primeiro dado como um dado missiológico, de que o Pentateuco é a retomada da missão de Deus na Terra, a gente já começa a entender o porquê que Gênesis começa com o ato criador. Porque Deus precisava revelar para o povo que estava no Egito há 400 anos quem era de fato o Deus Yahvé, o Deus criador sobre todas as coisas. Porque nos 400 anos o povo já estava achando que o Deus Ra era o criador de tudo. E existia uma pluralidade de Deus também, não? Exatamente. É por isso que Deus vai mostrar quem é o criador, quem é o sustentador e quem é o vocacionador das coisas, na chamada de Abraão. Então, Gênesis, ele vai ter uma estrutura dos 11 primeiros capítulos com os atos universais, criação, queda, dilúvio e Babel. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 50, a vocação pessoal, que é a vocação da família patriarcal.
Quando você tem Êxodo, você vai ter a intervenção de Deus no erro dos patriarcas, para a retomada da missão. E aí Deus vai intervir na história e formando agora a libertação do povo de Israel com os atos, com sinais e maravilhas, né? A gente chama muitas vezes de pragas do Egito, mas o texto bíblico lá em Êxodo não fala pragas. Praga era para o Egito. Deus fala assim, eu vou mandar os meus sinais e maravilhas. E aí os 10 atos ali em Êxodo vai ser uma vitória contra a idolatria do Egito. Mas mais do que a vitória contra a idolatria do Egito, ele vai ser cristológico. Por quê? Porque, para não demorar muito, vou pegar só o primeiro e o último aqui dos 10 atos. O primeiro ato é Deus ali transformando água em sangue no rio Nilo. E o último sinal é a Páscoa. A Páscoa estabelecida já no Egito. Por quê? Porque no 10º sinal era para o povo, na morte dos primogênitos, era para o povo matar um cordeiro de 1 ano, perfeito, colocar numa podilha de sangue, e em cada porta da casa do povo de Israel, eles marcarem os umbrais. O umbral era lateral na altura do ombro, umbral, né? E a verga. Então, em cada porta era para marcar um umbral e a verga. Um umbral e a verga. Que era o sinal da cruz, né? Então, quando o anjo, lá em Êxodo 12, passasse sobre todo o Egito, e esse termo passar é Páscoa. Quando o anjo passasse sobre todo o Egito e visse a casa marcada com sangue em forma de cruz, naquela casa não haveria morte, mas haveria preservação da vida. Como um ato final e declarativo sobre a vitória sobre todos os deuses do Egito e a vitória de Deus libertando o povo para que o povo voltasse à sua missão em Canaã, como povo de Deus, para que a partir deles todas as famílias da terra fossem benditas. Quando você olha só essa estrutura dos 10 sinais e vem para Jesus, o primeiro sinal de Jesus, sinal que é milagre, né? O primeiro sinal de Jesus é transformar a água em vinho numa festa de casamento. Numa festa de casamento, porque ele vai mostrar que agora o reino de Deus chegou e o vinho a gente sabe que representa o sangue, né? E era interessante porque Jesus estava na festa de casamento, acaba o vinho e Jesus vai transformar água em vinho, só que ele cria um problema na festa. Qual que era o problema que Jesus cria na festa transformando água em vinho? Porque quando as pessoas chegassem para uma festa, quando as pessoas chegavam, eles precisavam passar pela cerimônia da purificação. Ele chegava e perguntava onde ficam as talhas da purificação. E ele ia até as talhas, a pessoa colocava um pouco de água sobre as mãos e ele passava sobre a cabeça, mostrando que agora ele estava limpo para entrar na festa. Quando ele chega e Jesus transforma a água em vinho, agora ele fala assim, olha, agora essa cerimônia já passou. Agora chegou, o reino de Deus chegou. De que agora, para entrar no reino, agora na festa de casamento, e com o cordeiro lá, com o noivo, né? É necessário agora tomar vinho, que representa o sangue de Jesus. Né? Muito bom. E qual que é o último sinal de Jesus? A Páscoa. A Páscoa agora que não é só uma vitória social ou uma vitória espiritual, é uma vitória cosmológica, é a ressurreição. Então, quando a gente olha para esses dados, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, né, que é o livro do sacerdócio, né, e sempre se repete em Levítico, sede santo como eu sou santo, você vê que há toda uma estrutura cristológica e salvífica que Deus está fazendo e que é extremamente importante para todo o restante da Escritura Sagrada. Quando você olha para a estrutura do Pentateuco, o centro do Pentateuco é Levítico 16. Levítico 16 é uma estrutura que a gente chama de quiasmo, né? Uma estrutura em molduras, que vai vindo para um centro, e o centro é Levítico 16, que vai falar sobre os 2 bodes. O bode expiatório e o bode emissário, que tem tudo a ver com Cristo. Então, respondendo a sua pergunta, Léo,
se a gente tiver em mente essa questão missional de que Deus está libertando o povo para voltar para sua missão, que Deus está nessa questão missional, tem todo um fundamento cristológico, a gente vai ler Pentateuco diferente. A gente vai entender o porquê que Deus precisava purificar o povo. E Deus dava oportunidade para o povo decidir acerca do propósito que eles tinham e da responsabilidade que eles tinham em glorificar a Deus, e porque Deus não negociava. Né? Por que Deus queria de fato formar um povo agora, de fato que glorificasse a Ele. Então, aí a gente vai entendendo que não era só uma transição geográfica, tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Era uma transição missiológica, que o povo precisava tirar o Egito do seu coração, para que vivesse para o reino de Deus. Muito bom, muito bom. Senhor, então, eu vou citar o contexto aqui. Toda leitura do crente do Antigo Testamento tem que ser cristológica? Toda. Não usaria, o senhor usaria o termo, e aí eu só quero ouvir sua opinião, tá? O senhor usaria o termo que Cristo é a chave hermenêutica do Antigo Testamento? Essa questão de chave hermenêutica é perigosa. Eu sei. Mas assim, na interpretação, as minhas lentes é Cristo em toda e qualquer ação de Deus. Toda. Seria melhor. Seria melhor. Cristo é a revelação, é a materialização do Cristo na história. E do propósito que Deus tem. Eu gosto sempre de pensar sobre a missão de Deus, a partir do texto do Christopher Wright, falando sobre a missão de Deus, que o evangelho começa em Gênesis 1:1 e não em Mateus. Eu entendo que Deus está em missão. E a partir dessa missão, Deus vai se revelando para o povo de uma maneira progressiva, e ele vai se revelando de diversas formas à medida da compreensão e à medida também da formatação do texto. Então, quando a gente fala que Cristo pode ser a lente, né, para a gente ler toda a Escritura, a gente pode cair num anacronismo. Isso, né? Esse era o ponto. Mas quando a gente fala sobre a missão de Deus, que é uma revelação progressiva, eu prefiro mais. Entendi. Porque o Cristo faz parte daquilo que Deus está fazendo. Exato. Entendi. Muito Exatamente. Bom. Muito bom. E só para complementar, essa questão dessa leitura missiológica, da missão de Deus, da criação perfeita, a queda que deturpou todas as relações e todo o cosmos, né? A redenção que vai de Gênesis 3 a Apocalipse 20 e a consumação em Apocalipse 21 e 22, essa estrutura, criação, queda, redenção e consumação, é uma estrutura para a gente analisar todas as áreas do saber. Toda a estrutura de conhecimento da realidade. Então, vamos supor aqui família, ou casamento, para ser mais específico. O casamento foi criado por Deus. Mas por causa da queda, o nosso casamento não é tão bom quanto possa ser. Mas Deus nos deu mostras e revelação para que a partir da transformação do coração, a partir da conversão em Cristo Jesus, a gente entenda o que é o amor e viva o que é amor num processo redentivo, embora ainda imperfeitos. Mas vai ficar bom mesmo, perfeito só na consumação. Então, se a gente pegar essa estrutura de conhecimento da revelação bíblica, é uma estrutura para a gente analisar todas as áreas do saber, né? Tanto sociológicas, pedagógicas, psicológicas, né? Todas as áreas da vivência humana, elas estão estruturadas nessa revelação bíblica. Criação, queda, redenção e consumação. Muito bom. O senhor hoje se considera alguém bivocacionado em relação ao pastoreio da igreja e o ensino universitário, o ensino teológico? Eu não me considero bivocacionado. Não. Porque eu entendo que há uma contradição de termos no termo bivocacionado. Porque, para mim, há só uma vocação. Deus nos chama a uma vocação de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus que entendem as suas limitações, as suas debilidades, a sua dependência do Senhor, que precisa sempre estar num processo de conversão e reconciliação,
E à medida que a gente entende a nossa atuação. Então, eu entendo que eu sou vocacionado por Deus para múltiplas atuações. Né? Então, porque o bivocacionado dá a entender, a partir da leitura platônica de sociedade, que antes fazia diferença entre sacro e profano, né? De que havia uma vocação sacra, religiosa, e uma vocação profana, né? Na sociedade. Então, mas a gente entende que não há uma divisão entre sacro e profano. Há uma sociedade que ela é integrada. É uma sociedade que ela está em caos, está em queda, e a igreja é o sinal do reino de Deus na história. E Deus dá uma vocação só. A vocação de sermos chamados filhos de Deus. E múltiplas atuações. Atuação na faculdade, né? Aí sim, né, na faculdade eu tenho uma atuação de fazer a gestão da faculdade, dos professores, da administração e dos projetos. E também na igreja, né, como pastor, né, ali colaborando com a Igreja Presbiteriana Taiã. O senhor consegue fazer tudo isso hoje? Porque, rapaz, eu imagino, são três universidades que o senhor citou, né? Isso, três centro de ensino. Centro de ensino. Mais a igreja. Mais a igreja, família. Estamos terminando a faculdade de psicologia agora, né? Comentou isso aí. Então, eu entendo que a nossa vida é debaixo da graça de Deus. Enorme graça. E tudo é pela graça mesmo. O que me ajuda nisso é a família. Primeiro a minha família, né, que entende o propósito que a gente tem, mas a família da fé, por exemplo, da igreja, que entende também essa nossa vocação. E ela, a igreja presbiteriana que a gente está, Taiã, é uma igreja que gosta muito que os pastores estejam envolvidos em outras missões. E ela estimula isso, né? Então, eu acho incrível isso na igreja. Então, ter isso na família da fé, uma igreja que tem uma visão de reino de Deus e não só uma construção particular de organização religiosa, para mim é determinante. E também me ajuda nos outros centros de ensino, como na FLAM, na MT e na Escola Rede, as equipes que eu tenho, né? Então, eles me ajudam a poder ter essa multiplicidade de atuação. Porque se eu não tivesse equipes tão excelentes, eu não conseguiria, né? Mas eles praticamente me ajudam, conseguem adiantar muitas coisas. E aí, quando a gente senta para decidir algumas situações, mas principalmente para celebrar o que Deus tem feito. Legal, muito bom. A ideia do auxílio dos irmãos eu acho que é essencial, e aí claramente o senhor pode complementar, a compreensão de que eu não consigo fazer tudo, né? Exatamente. Carecemos, e até um exercício de humildade da nossa parte, dar a mão por mão, falar, me ajuda aqui. Exato. Vamos junto nessa aqui, que Deus nos responsabilizou e a gente precisa fazer isso junto. Como que o senhor hoje tem visto, e eu sei que vai depender de contexto para contexto, mas o aspecto da revitalização de igreja. No último podcast que eu gravei, até já está aqui, Jonathan Bragato, é um irmão muito querido, ele está na Inglaterra, me falha a memória o nome, tá próximo a Londres, da 56 quilômetros de Londres, e ele tem revitalizado igrejas anglicanas lá. E ele tem falado do desafio em relação a isso por conta do contexto cultural da Inglaterra hoje atualmente, né? Quais são os pontos essenciais, se tiver como padronizar isso, que o senhor daria para um pastor que está hoje no trabalho de revitalização, vamos usar específico aqui no Brasil? Legal. Por enquanto, né? Bom, revitalização é algo que está no meu coração, algo que tem sido a minha prática ministerial nos últimos anos. E revitalização, pela minha experiência, ela tem que começar com o revitalizador. E por que eu digo isso? Porque não adianta a gente querer revitalizar somente nos processos administrativos e organizacionais e estéticos da igreja. É um erro a gente achar que revitalização tem a ver com organização e estética de culto. Revitalização tem a ver com a gente voltar à vitalidade às práticas das disciplinas espirituais mais básicas com Deus. Porque a revitalização não é a vitalidade da organização, é a vitalidade do organismo.
é a vitalidade da nossa espiritualidade verdadeira com Deus e profunda. Então, eu dou consultoria de revitalização de igreja. O primeiro ano é só trabalhando com o revitalizador e com o conselho da igreja, para que a gente entenda que o que está em jogo, o que nós estamos ali trabalhando, não é uma organização religiosa, é vida, é organismo, é a maneira como a gente se vê como filhos amados de Deus, como a gente entende a nossa relação de devocional com o Senhor, a maneira como a gente se aproxima da Escritura Sagrada. Se a gente não tiver um relacionamento de oração, de leitura bíblica, de devoção de fato com o Senhor profundo, não adianta a gente querer revitalizar, porque a gente vai revitalizar a organização. E às vezes com o coração corrompido. E às vezes a organização pode até dar certo, mas quanto mais ela der certo, pior vai ficar. É o caso das cartas ao Apocalipse. Igrejas que davam certo, tinham culto, estava tudo certo ali. Mas inclusive deixava Jesus do lado de fora da igreja. Entendi. Então o primeiro passo tem a ver com a liderança. O segundo passo tem a ver com o conteúdo que essa liderança vai formar a igreja. Que eu chamo de fé, mas fé no sentido de que fé é saber. Então, e aí uma das coisas importantes é a gente saber qual é o conteúdo programático. Conteúdo programático é um nome muito técnico, né? Mas qual é o conteúdo que a gente vai formar a igreja? E a gente precisa estabelecer isso, né? A partir do que a gente vai formar a igreja? Qual é o conhecimento? Qual é o evangelho que a gente vai entregar? E nesse sentido, a gente tem que discernir o que é o evangelho, o que é a tradição, o que é o conteúdo contextual, não é? Para a gente saber de fato que a gente vai ensinar o evangelho. Depois disso, aí sim a gente vai formar a questão das relações ministeriais e ações como igreja no sentido de missão e desenvolvimento. Então, primeiro a gente trabalha os fundamentos para depois trabalhar a construção para cima, né? Porque toda a construção posterior, tanto da estética do culto, que às vezes precisa revitalizar mesmo, quanto o desenvolvimento de ministérios, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de discipulado, todas essas questões, elas precisam ser decorrentes. E não tem como a gente fazer algo assim como se fosse uma cartilha. Porque cada igreja vai ser diferente uma das outras. Cada contexto vai determinar a forma. Mas o que na revitalização primeiro a gente trabalha é a essência. O coração dos líderes permeado, encharcado com o evangelho. Exatamente. Sem isso não há revitalização. Então muita gente me chama para assessorar. No primeiro mês, se o coração da liderança não for um coração comprometido com Deus, não é com os processos de revitalização, com Deus, com o evangelho, com a leitura bíblica, com a disciplina espiritual, então eu nem dou prosseguimento. Meu Deus, muito sério isso, né? Porque é a primeira consciência de que eu sou filho e depois sou usado para servir o meu Deus. Então primeiro eu me relaciono com esse Deus que me vocaciona, conforme o senhor mesmo disse, a cumprir a sua comissão, então. É por isso que há muita deturpação hoje, às vezes, porque as pessoas priorizam a organização e a agenda dessa organização, as demandas dessa organização, e cuidam um pouco do organismo. E é por isso que, às vezes, você vê igrejas muito adoecidas, né? Adoecidas porque elas vão mudando a prioridade, né? Entre o que é necessário, importante e essencial. Às vezes na nossa vida também. Então eu faço essa diferença entre essencial, importante e necessário, porque, por exemplo, dinheiro, ele é essencial, importante ou necessário? Ele é necessário. Ele é necessário para a gente pagar as contas, tudo. O que é o importante que está acima da questão financeira? As pessoas. As pessoas são importantes. Elas devem prevalecer. As necessidades delas devem estar acima. E o que é o essencial? O essencial é o evangelho.
O essencial é minha relação com o Senhor. O essencial é toda vez que eu fecho os olhos e vou orar, eu perceber que eu não tô, o que está em jogo ali não é, o meu título, não é a minha posição, não é o meu nome. O que está em jogo ali é a glória de Deus. Uhum. Isso é o essencial, que determina a minha relação com o importante, que são as pessoas, e com as coisas. Então, se a gente inverte isso e transforma a organização, que é o necessário, como o importante, aí desregula tudo. O senhor pastoreia uma igreja, como que qual é o nome? Igreja Presbiteriana Taiwan. Taiwan, que é uma igreja de origem taiwanesa. Taiwanesa, é isso que eu... É uma igreja que fica ali na Aclimação. E é uma igreja, cara, eu amo a minha igreja. É uma igreja que eu fui chamado para essa igreja para um processo de revitalização. E é interessante porque a gente tem ali uma igreja étnica, de origem étnica, de origem taiwanesa. E quando os taiwaneses eles vieram para o Brasil, eles vieram com toda a dificuldade, como todo imigrante. Então a primeira geração são aquelas famílias do sacrifício, que fizeram tudo com muita dificuldade, formaram os filhos com muita dificuldade. E hoje os filhos, muitos são médicos, engenheiros, os filhos ascenderam. E a segunda geração foi a geração da expansão. E agora nós temos a terceira geração, né? E eu fui chamado para esse processo de revitalização e eu coloquei duas questões quando a gente começou a conversar. A primeira, que a ideia da revitalização era deixar de ser uma igreja para taiwaneses para ser uma igreja de taiwaneses para todos. Ser uma igreja que deixasse de ser homogênea na sua questão cultural e ela passasse a ser heterogênea na sua questão missional. E aí foi muito legal isso, e outra coisa que eu falei, que eu ia focar na nova geração. Por quê? Porque se você olhar para toda a Bíblia, você tem um problema sério na terceira geração. Terceira geração é um problema sério, porque a primeira geração é do sacrifício, a segunda geração é da expansão, a terceira geração, muitas vezes, se não for resignificada, é a geração do declínio. Então você vai ter pelo menos 3 homens dos mais importantes no Antigo Testamento: Abraão, dos patriarcas; Moisés, da lei de Moisés, né, da retomada da missão; e Davi. Quando você tem Abraão, que Deus chama de Ur para começar a missão em Canaã, na terceira geração, a geração de Jacó para José, eles deixam a missão e vão para o Egito. Aí Deus chama Moisés, depois de 400 e poucos anos. E Moisés, ele vai voltar à missão, só que depois de Moisés vem Josué. Na terceira geração é Juízes, que vai ter um texto que sempre se repete, inclusive é o último verso do livro de Juízes, que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava o que achava melhor. E aí era um caos, Juízes, né? Quando você tem depois Davi, depois mais quase 400 e poucos anos, você tem Davi, você tem Salomão, que vai ser o auge do reino de Israel, e depois você vai ter Roboão, que vai dividir a nação de Israel. Então, a terceira geração sempre é complicada quando você perde o sentido da sua missão, do propósito, daquilo que Deus entregou às suas mãos, e você passa a olhar simplesmente para o seu propósito individual, para o seu próprio ego, para o seu próprio nome. Então, eu sempre digo que, nesse caso, na ITA, Igreja Presbiteriana Taiwan, a gente chama de ITA, né? Que quanto maior a responsabilidade Deus nos dá, quanto mais privilégios o Senhor nos dá, quanto mais condições o Senhor nos dá, mais responsáveis nós somos no reino de Deus. Então, nós somos chamados para esse processo não para simplesmente olhar para tudo que foi feito e dizer, poxa, que legal, vamos usufruir agora, vamos curtir. Não, Deus nos entregou muita coisa. Agora nós precisamos entender como todas as coisas que Deus nos deu, agora nós usamos para o reino de Deus.
Porque tudo isso que Deus nos deu não era o importante, era só o necessário. Porque o importante são as pessoas que a gente vai alcançar para que o essencial não se perca, que é o evangelho e a glória do Senhor. Muito bom, muito bom. E hoje a igreja, ela tem quantos membros mais ou menos? Tem em torno de quase 300 membros. E aí agora tem brasileiro, descendentes. Tem. Eu digo assim, brasileiro nativo mesmo, não descendentes, tem também lá. Eles me consideram brasileiros. Ah, é? Porque embora seja uma igreja taiwanesa, eu sou de ascendência japonesa. E minha esposa é de ascendência portuguesa. Legal. Então, até a minha vinda tinha essa perspectiva pedagógica, né, missional. E hoje, 50% das pessoas que entram são de origem não taiwanesa. Então, recebem, assim, muito bem, né? A igreja tem quantos anos? Tem 54 anos. 54 anos. 54. Então, existem... Pode ter algumas pessoas do núcleo que fundou a igreja lá? Tem lá ainda? Tem. Nós temos dois cultos. Temos o culto em taiwanês e o culto em português. Que legal. Então tem os irmãos lá que só falam em taiwanês, né? Então, e aí tem o culto específico para eles e o culto só de português. Né? Então, mas uma coisa maravilhosa, e você já está convidado para ir lá. É um prazer. É que depois dos cultos, a gente almoça juntos. Todos os domingos. Que legal. A igreja inteira? Inteira. Todos os domingos. Então, é uma festa. Então, terminam os cultos, as escolas dominicais. Deu 12:30 mais ou menos, é servido o almoço. E aí, revezado ali os irmãos que vão fazer. E aí a gente almoça todo mundo junto e passa às vezes a tarde juntos ali. Que legal. Então, mesmo sendo em São Paulo. Então isso é muito difícil. Muito difícil, né? Desafio. Por causa da logística, né? E imagina, você alimentar 250, 300 pessoas todo domingo. E a comida é muito boa. Então, mas faz parte dessa consciência, né? De que nós somos uma mesma família, né? Nós temos cultos hoje diferentes, né? Por causa da língua. E até mesmo por causa do estilo do culto. Mas a gente come todo mundo junto e convive ali como igreja. Existe algum expoente da teologia taiwanesa? Eu creio que não. Aqui no Brasil, não. A igreja taiwanesa e as igrejas chinesas, eles formaram um seminário chamado Servo de Cristo em São Paulo. Sim. E que para mim é das melhores escolas do país, né? Mas expoentes, não. Assim, não. Que eu saiba, não. Quais são as principais diferenças culturais, assim? Ela é uma igreja que se aproxima, mas de qual denominação brasileira que o senhor acha que daria para fazer um paralelo? Mas com a Presbiteriana Independente. Né? Nós temos ordenação de pastoras, diaconisas, né? Legal. Então, seria mais próximo à igreja Presbiteriana Independente. Nós somos uma igreja de um presbitério que vem direto de Taiwan. Né? Então tem um vínculo com lá? Tem um vínculo com lá. Nós, hoje, não há um vínculo institucional, mas há um vínculo histórico. Né? São missionários, pastores que vieram de Taiwan e que plantaram aqui e formaram o presbitério Formosa. Formosa porque tudo que é de Taiwan é chamado de Formosa. Por causa dos portugueses, né? Quando os portugueses foram colonizar Taiwan, viram a ilha e chamaram Ilha Formosa. Então, nosso presbitério chama Presbitério Formosa, como Taiwan. Então, mas não há mais uma relação institucional, há uma relação histórica. Que legal. E hoje, o senhor como pai, né? Pra gente poder até caminhar pro final aí. Dentro de todo esse conhecimento que o senhor tem construído, o senhor é doutor em teologia, conforme o senhor falou, né? Desculpa, senhor, você pediu aí. Você. Agora terminando a faculdade de psicologia. E aí, seus filhos, quantos anos tem? Você tinha comentado? Eu tenho uma de 25 e a outra de 18. 25 e 18, agora já são maiores, né? Mas quando era crianças, como que você fazia esse funil do conhecimento, deixava a teologia na forma mais simples para eles entenderem? Quais foram os pontos que você falou assim, ó, esses, logicamente que a gente tem as escrituras como base, mas assim, isso aqui é inegociável para minha casa. Isso eu quero que meus filhos aprendam, que é uma cultura minha, da minha esposa, e vai ser assim para sempre. Eu espero que aconteça com os meus netos e coisas do tipo.
Bom, primeiro que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Uhum. No começo a gente errava muito. É, normal. No começo eu ensinava teologia mais consistente para as minhas Sério? filhas. Não, uma vez tinha um catecismo de Westminster. Rapaz. Minha filha mais velha decorou ele inteiro. Sério? Inteiro, E aí era interessante, que eu era seminarista ainda, né? Aí chegavam os seminaristas, os colegas, e ela pegava assim, ó, você tá estudando teologia, né? Vamos conversar sobre Westminster. Ela dava um baile nos meninos. Mas o que a gente vai aprendendo é que o melhor processo é o processo mesmo da mesa. É o processo que a gente aprende não naquela forma, no ato formal do ensino, mas no ato informal da relação. Então, uma das coisas que a gente sempre ensinou em casa é essa questão do amor à família, né? Ao evangelho e à igreja. Então, graças a Deus, as minhas filhas hoje estão muito assim, inseridas, né, nas lideranças das igrejas e servindo, mas foi um processo assim que é um processo contínuo. E quando a Bíblia fala assim sobre inculcar, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, a gente acredita muito nisso. E um outro fato que a gente acredita não é só como uma transmissão de informação. Como se a gente formasse um conteúdo e falasse, olha, você precisa aprender isso. Mas à medida do convívio, a gente indo sendo acionados, a gente indo respondendo à medida das perguntas, à medida do aprendizado, à medida daquilo que vai norteando o coração delas. Então, hoje, com situações difíceis, né, com temas delicados, a gente ter toda a liberdade para sentar e conversar abertamente sobre qualquer assunto. Então, e norteados pelo evangelho, mas sem uma questão religiosa, mas na informalidade da intimidade, a gente tratar de assuntos difíceis, mas com a profundidade do evangelho. E eu acho que é a nossa responsabilidade enquanto pais, né? Porque uma coisa que a gente tem falado muito aqui na família Lisascope é essa ideia da transferência da responsabilidade dos pais para a igreja. E eu creio que a igreja tem uma enorme responsabilidade enquanto aquela que vai formar também uma mentalidade teológica boa, bíblica boa na cabeça dos nossos filhos. Mas é isso que o senhor falou. Isso que você falou é o ensino a partir da relação. Da relação. Então Deus da teologia da mesa. Tipo, meu pai falou que Deus ama todas as pessoas. Mas Deus ama minha mãe e eu vejo ele maltratando minha mãe. Né? Meu pai falou que a gente tem que cuidar dos necessitados, porque tá na Bíblia, mas meu pai sempre tá com mão fechada, com esse coração mais mesquinho, né? Mais miserável, é uma palavra que a gente usa muito em Minas. E então é esse ensino por meio da relação. E por isso que é andando, né? Eu acho que eu vejo muito nesse sentido, no passo a passo da vida. E não só em casa, mas fora também, né? Quando você tem o texto lá sobre ide, fazer discípulos, né, do Evangelho de Jesus, também é indo, né, ao longo do caminho. Então, eu gosto muito dessa perspectiva de que a gente pode ensinar coisas profundas sem ser formais, né? A gente pode ensinar coisas importantes sem necessariamente construir primeiro um conteúdo, uma formalidade, uma questão mais religiosa. Porque o evangelho ele se dá na relação, né? No cotidiano da vida. Então eu acredito muito nisso. Bom demais. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado que agradeço por esse bate-papo. Espero que Mas já acabou? Você consiga voltar mais vezes. Pra gente bater um papo mais sobre os livros do Antigo Testamento também. Entrar em alguns pontos mais delicados. Claro. Ali, queria muito te ouvir em relação a isso especificamente. Mas foi muito bom. Pessoal te encontrar, pessoal conhecer as escolas que o senhor coordena. Como que faz? Bom, para me encontrar, meu Instagram é @ito.fabio. A escola FLAM, né, Faculdade Latino-Americana, inclusive é a única escola do estado de São Paulo com nota 5 na ENAD. Que legal. Que é o exame lá dos alunos, sim. Né? Então, é flam.org.br. E a MT, Escola Metropolitana de Teologia, mt.tel.br. Muito bom, muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Foi um enorme prazer. Venha mais vezes.
Pode deixar, só convidar. Obrigado. Para você que ficou até o final, muito obrigado. Não se esquece de mandar esse vídeo para aquela pessoa que se lembrou no meio do podcast, que eu creio que vai te abençoar bastante. Eu fui muito abençoado, espero que vocês também tenham sido. No mais, Deus abençoe vocês e não se esqueça jamais na sua vida. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.